Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Jeremias 17, a parte A do versículo 10. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, nos diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A palavra de Deus nos diz que Deus prova os corações. Por quê? Deus é um oleiro. Nós somos vasos de barro, nós somos vasos frágeis. E por causa do pecado, nós estamos quebrados, precisamos de nova vida. E é o que Deus nos dá em Jesus. Então Deus, como oleiro, Ele vai nos provar. Ele vai, muitas vezes será necessário nos quebrar para nos refazer de novo. E o processo do oleiro, ele passa pelo fogo, passa pela água. São as provas que nós precisamos passar. Deus também é Pai, e a Bíblia diz que se fôssemos bastardos, não seríamos disciplinados, mas porque somos filhos, somos disciplinados. A Bíblia também nos diz que Deus é agricultor da nossa alma. Então Ele nos poda para que nós damos frutos. A prova é uma realidade para os filhos de Deus. Deus se importa conosco, muito mais com o nosso caráter, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que foram chamados segundo um propósito. Aí o versículo 29 de Romanos 28 e 29 diz assim: o propósito, que todas as coisas cooperam para o bem, é que nós tenhamos um caráter moldado para ser igual ao do Senhor Jesus, puro, santo, misericordioso, fiel. Jesus nos convidou a ir a Ele, a aprender dEle, a ser mansos e humildes de coração. Então, meu querido, as provas vão acontecer, mas elas não são para nos destruir, pelo contrário, são para nos reconstruir. Deus nos regenera para que nós possamos ter um caráter maravilhoso, moldado por Ele. O Pai se importa conosco, nada passa despercebido ao Senhor. E eu sempre uso uma ilustração que a prova é o seguinte: é como pegar uma esponja e espremer. Uma esponja espremida, o que está dentro dela sai para fora. Então, a prova é um espremer, para que saia para fora o que está dentro dela. Por quê? Porque Deus não conhece? Pelo contrário, a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus conhece tudo. A palavra não chegou à nossa boca e Deus já conhece. E eu creio, querido, que Deus nos prova para a gente se conhecer. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele tinha uma confiança, ele confessou, ele declarou que iria com Jesus até a morte. No entanto, ele traiu Jesus, jurou não conhecê-lo, praguejou. Então, quando ele conhece as suas fraquezas, diferente de Judas, que ao ver as suas fraquezas, Judas também, quando viu o que ele tinha feito, ele ficou desesperado por ter vendido Jesus, traído Jesus, mas ele não foi humilde, ele foi e se enforcou. Pedro, o contrário. Ele também pecou feio, mas ele se voltou para Jesus, chorou amargamente e se transformou num novo Pedro, destemido, que daí por diante, em Atos, a gente vê um Pedro que dizia: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi preso por causa da sua fé e vai até morrer por causa da sua fé. A história nos diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e considerou isso uma honra. Nem quis ser crucificado
igual Jesus, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo porque julgou não ser digno de passar pela mesma morte que Jesus. Então, nós vemos que as provas, elas nos levam a nos humilhar, a enxergar quem nós somos e a ser humildes, porque só os humildes herdarão o reino dos céus. Só existe um Deus, ele é o único digno de ser adorado. Mas muitas vezes nós nos fazemos deuses. A nossa vontade é colocada acima da vontade do Criador. E Deus nos prova para mostrar o que está no nosso coração. Como diz aqui, o nosso coração é enganoso. Muitas vezes as pessoas enxergam as nossas fraquezas, os nossos pecados, e nós não enxergamos. Então a prova vem espremer para que aquilo que está no nosso coração saia para fora e a gente possa confessar os nossos pecados. E em Jesus é o único meio de sermos purificados pelo seu sangue. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar totalmente. Então, meu amado, é preciso abrir o coração para Deus. É preciso arrependimento, porque ele só quer nos fazer bem. Quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, ele sabe o que está fazendo. Quando Deus lida conosco, nos provando, ele sabe o que está fazendo. Vamos ver alguns textos, que a palavra de Deus nos fala sobre as provas. Primeiro, Provérbios 24:10 nos diz o seguinte. Eu gosto muito desse texto, sempre me lembro dele. Provérbios 24:10. Você pode abrir aí na sua casa e ler também. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É fácil ser forte quando tudo está bem. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: se você se mostra fraco, rebelde, desesperado, impaciente, na hora da angústia, da oposição, você é fraco. E precisa, com a ajuda de Deus, porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Então a angústia vem, a prova vem para que a gente veja o quanto precisa do Senhor. E nós precisamos muito dele, e com a ajuda dele, nós vamos aprender a paciência, aprender a confiar, a colocar Deus no lugar de Deus. Então, queridos, Êxodo 15, lá no início, quando Deus libertou o povo de Israel, Êxodo 15 diz o seguinte, a palavra de Deus nos fala, Êxodo 15, 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha só, o povo de Israel saiu do Mar Vermelho, estavam caminhando pelo deserto e encontraram água. Precisavam de muita água. Mas que tipo de água eles encontram? Mara, águas amargas. Na nossa vida também é assim. Caminhando no deserto da vida, nesse mundo que é cheio de conflitos, de aflições, e parece-se com um deserto escaldante. Muitas vezes encontramos Mara, águas amargas, problemas difíceis que são amargos, que são difíceis de suportar. Mas olha só, Moisés clamou ao Senhor. O povo murmurava, mas Moisés clamava ao Senhor. E Deus falou que ele julgasse uma árvore.
Essa árvore aqui é símbolo da cruz de Cristo. Tipifica a cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz que o Messias enfrentou por nós. Então, nas águas amargas da vida, nós precisamos ir à cruz e pedir ao Senhor que nos ajude. Lançar nas águas amargas a cruz de Cristo. Porque quando nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus, tudo tem uma proporção diferente. Ao sermos provados nas águas amargas, lembremos do Cristo que sofreu por nós, que foi tentado em todas as coisas por nós e que pode nos socorrer, porque sabe o que é passar pelo amargo, pelo sofrimento. Então, nós vemos a palavra de Deus nos falando que Deus prova. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Que as suas águas amargas, meu amado, sejam transformadas pela cruz de Cristo. Que nós possamos recorrer à cruz de Cristo e confiar nele. Deuteronômio 8 nos diz assim. Deuteronômio, vamos ler esse texto. Deuteronômio capítulo 8. Abra aí na sua Bíblia, na sua casa, para nós acompanharmos. Deus nos prova sim, mas Ele nos prova para que nós sejamos aprovados, transformados por Ele. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. O Senhor, como Pai, disciplina os seus filhos, nos humilha, nos prova, para moldar o nosso caráter, querido. Porque nós somos egoístas, rebeldes, somos pecadores orgulhosos e precisamos colocar os bens materiais no lugar certo. O Senhor Jesus citou essa palavra quando foi tentado pelo diabo. Nem só de pão viverá o homem. Deus não está falando de alguma coisa longe dele. Ele provou do sofrimento por nós. Jesus se esvaziou e veio até nós. Foi tentado. Ele sofreu para nos mostrar o que realmente importa nessa vida. Colocarmos as coisas no devido lugar. Nós muitas vezes em nosso orgulho, rebeldia, independência, idolatria da nossa própria vontade, do nosso eu, somos egoístas. Mas Deus nos prova que nós possamos na prova confiar nele, adorar ao único Deus e não ficar dando birra, esperneando, mas nos humilhar. Deixar Deus nos moldar e confiar nesse Deus que teve a capacidade de nos dar o seu próprio filho por nós, nos amou tanto, nos ama tanto, que a gente como mãe, os pais, correm o risco de não ser compreendidos, de ser odiados pelos filhos quando os disciplina. O pai e a mãe que não disciplinam os seus filhos são egoístas, só pensam em si mesmo, porque disciplinar dá trabalho. Então Deus nos disciplina. Ele não quer só nos agradar para que nós o amemos. Ele nos ama, por isso nos disciplina. Muitas vezes nos desagrada por amor a nós. Deus nos prova.
Deuteronômio 13, de 1 a 3. Confie nesse Deus quando você é provado. Volte-se para a palavra dele em obediência, em humildade. Aqui, esse texto fala muito interessante, ele diz o seguinte, Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Que estamos dispostos pela nossa fé em Deus, pelo nosso amor a Deus. A palavra de Deus diz que aqui em Deuteronômio, se um falso profeta vier com sinais e quiser que nós vamos e adoramos a outros deuses, que a gente não consinta. Jesus diz, é melhor perder um braço, uma perna, um olho, do que tendo os nossos membros saudáveis, perecer no inferno. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Não vamos ser iludidos, ludibriados, enganados pelos falsos profetas. Vamos ficar só com o Senhor. Se tivermos que perder algo, que a gente permaneça firme. Nós vemos hoje o que está acontecendo nos casamentos. As pessoas não estão dispostas a muita coisa para permanecer casados, para lutar pela família. Isso é um reflexo da nossa vida com o Criador, da nossa vida com Deus, porque a Bíblia sempre comparou o casamento, o relacionamento de um homem com a mulher, com o nosso relacionamento com Deus. E assim como o casamento hoje não está se sustentando a infidelidade, abandono da aliança, também o relacionamento com o Criador está da mesma forma. Aqui diz o seguinte, ainda nesse texto de Deuteronômio 13, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecesse nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com eles, nem os ouvirás. Então está dizendo que se for um falso profeta que te convida à idolatria, se for a família, que a gente não concorde. E no versículo 13 diz que homens malignos saírem do meio de ti e incitarem os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesses. Então inquirirás, investigarás com diligências, perguntarás, eis que se for verdade, certo, que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade. Então se forem os moradores, se forem companheiros que te incitam a ir contra Deus, não faça isso. Meu amado, Deus nos prova sim. E muitas vezes nós somos iludidos por falsos ensinos, falsos profetas. Às vezes é a família que se coloca entre nós e Deus, às vezes são companhias. Mas nós não podemos deixar que nada disso nos afaste do Senhor. Nós temos que colocar Deus como Deus, confiar nele, na sua palavra. Então, o Senhor muitas vezes permite até inimigos no nosso meio. Juízes 2, de 21 a 23, a Bíblia diz que Deus não permitiu que inimigos fossem destruídos, permaneceu um resto de povos pagãos no meio de Israel, para provar a Israel, para ver se eles permaneceriam fiéis. Então, muitas vezes nós temos na nossa vida, lá no emprego, às vezes é na família, nos lugares onde nós estamos, inimigos que permanecem ali para nos provar, para ver onde está o nosso coração, para nos treinar a paciência, para nos ensinar a vencer a rebeldia, para que o nosso caráter provado. E quando nós enxergamos
a nossa fraqueza, nós a levamos, abrimos nosso coração diante de Deus e com a ajuda de Deus escolhemos a paciência, escolhemos orar pelo inimigo, escolhemos abençoar e não amaldiçoar, escolhemos pagar o mal com o bem. Então isso é realmente ouvir a Deus. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 13:5, provai-vos. Deus nos prova, mas que você mesmo possa se provar se você está em Deus ou não. Porque às vezes nós estamos iludidos que estamos em Deus, mas no nosso coração tem amargura, nós somos rebeldes. Na hora da prova, na hora que as coisas estão difíceis, sai aquela ira dentro de nós. Meu amado, é preciso aceitar a prova de Deus e resolver essas coisas. Quando sai para fora a ira, desespero, quando nós estamos cheios de ansiedade, vamos resolver isso? Vamos nos voltar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e com a ajuda de Deus, com confissão, com humildade, com decisões, com escolhas, vamos poder ser moldados, transformados, e não tem nada melhor do que isso, ver que nós estamos crescendo. Quero encerrar com aquele texto de 2 Timóteo 2,15, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nas provas, o que vai nos ajudar é a palavra de Deus. É fazer o que Deus nos orienta a fazer. Ao enxergar o que está dentro de nós, ninguém melhor do que nós para nos ajudar, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo nossas fraquezas e levando-as diante do nosso Deus que nos molda, que é o nosso oleiro, que é o nosso Pai, que é o Deus que pode nos transformar. Sem a ajuda dele nada somos, sem ele nada podemos fazer. Há um cântico que diz assim: sou grata ao Senhor por todas as provações. Sou grata ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Seja grato, responda ao mover de Deus, às provas de Deus, sendo transformado por ele. Deus te abençoe, querido. Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e que você recorra a ele nas provas.